Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham aqui na casa e também aqueles que nos acompanham pela Agência Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, durante o ano de 2015, por diversas vezes, tanto eu quanto o senador Blairo Maggi, senador Hélito Fagundes, viemos aqui tratar do assunto sobre o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, senador Paim, que eu costumo dizer, também é uma espécie de filial do Rio Grande do Sul, que é o estado que Vossa Excelência muito bem representa aqui na casa. O Estado de Mato Grosso ele tem hoje boa parte da sua população vinda do Sul, a qual os mato-grossenses são muito gratos e, aliás, já sentem como irmãos mato-grossenses, porque essas famílias vindas dali do Sul acabaram sendo protagonistas, sendo atores importantes no desenvolvimento do Estado. E o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, senador Paim, apesar de todas as dificuldades, ele tem sido estrondoso. Mato Grosso, por exemplo, senador Paim, produz 88% de todo o diamante nacional. Da produção do diamante, o Mato Grosso produz 88%. É o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de girassol, semente de girassol, é o maior rebanho e também já caminha agora para ser o principal produtor de peixes. É um estado que ajuda imensamente o Brasil. É um estado que contribui com boa parte no equilíbrio da balança comercial. Mas, senador Paim, desde os pioneiros sulistas, nordestinos, a todos aqueles que ajudaram a construir Mato Grosso, desde aquela época, quando essas pessoas para ali foram, o Mato Grosso padece de uma dificuldade imensa no que se refere à infraestrutura. Aquelas pessoas chegaram ali na década de 60, 70 e ajudaram a abrir o Estado na base do facão, na base da foice, enfrentando atoleiros, enfrentando a malária, enfrentando tudo isso que hoje a sociedade está, por exemplo, amedrontada com o Aedes aegypti, mas naquela época eles enfrentavam muito mais, senador Paim. Enfrentava malária, enfrentava todo tipo de intempérie que aquele estado virgem tinha ali na zona rural. Pois bem, construiu-se um grande estado, um estado hoje que é a nova fronteira do desenvolvimento do país. Mas, senador Paim, tal como naquela época, praticamente Mato Grosso continua em relação às suas estradas. Há quem diga que as estradas são as artérias de um país, que as estradas são as artérias e as veias de um estado. Se for assim, senador Paim, Mato Grosso está à beira de um ataque cardíaco. Mato Grosso está à beira de um derrame. Se for assim, Mato Grosso está com colesterol altíssimo, porque a grande verdade é que nós estamos com grande dificuldade de escoar os produtos. De nada adianta ter uma grande produção, de nada adianta sermos protagonistas e atores principais em toda essa produção se não temos como escoá-la, se os nossos produtos não chegam no mercado externo de forma competitiva. Ora, eu tenho dito sempre, o Mato Grosso, ele produz, o índice de produtividade é melhor do que os norte-americanos, de boa parte da produção, do índice de produtividade mundial. Mas, senador Paim, o mercado internacional, ele, como qualquer outro mercado, é na base da concorrência. E os produtos norte-americanos chegam, por exemplo, na China bem mais barato, não porque tem um índice de produtividade melhor, mas porque sua infraestrutura de transporte é melhor. Então, senador Paim, subo mais essa vez nessa tribuna justamente para falar desse tema. Tentando resolver esse problema, o governo federal resolveu fazer a concessão da BR-163-364.
Foi feita uma audiência pública e criou-se uma expectativa extraordinária de todos os moradores e de todo o povo de Mato Grosso, que a rodovia seria duplicada e teríamos rodovia com qualidade duplicada. Pois bem, foi feito um contrato com o povo, porque nesse momento, quando se faz uma audiência pública, quando se acorda, na verdade, foi feito ali com aquele povo um contrato. Daqui para frente vocês terão uma rodovia pedagiada, porém ela vai ter qualidade e será duplicada. E foi feito um contrato da seguinte forma: parte da rodovia, um trecho que iria de Rondonópolis até Diamantino, seria de responsabilidade do DENIT para duplicar. O restante, a concessionária iria fazer a duplicação. E também ficou acordado de que, quando a concessionária tivesse feito 10% da duplicação, ela já poderia cobrar pedágio. E assim foi feito. Antes mesmo do término dessas obras, eu comecei a alertar aqui na tribuna, dizendo, olha, corre o risco de que, se o DENIT continuar não pagando as empreiteiras, corre-se o risco dessas empreiteiras abandonar a obra do trecho que ficou de responsabilidade do DENIT e, de repente, a concessionária chegar aos 10% que lhe competia e começar a cobrar pedágio. E aí a população vai estar numa situação em que não tem a rodovia duplicada, não tem a rodovia sendo feita a manutenção e vai estar sendo cobrado pedágio. Pois bem, infelizmente, acabei sendo profeta do caos. Na verdade, eu falei aqui como um alerta, mas hoje nós estamos nessa situação, senador Paim, senador Cristóvão. A população de Mato Grosso está pagando pedágio no seu único corredor, que ali a BR-364 ou 63 é um trecho onde elas se infundem. A rodovia, ela passa uma por cima da outra. Pois bem, o pedágio está sendo cobrado, a estrada está totalmente esburacada, não está duplicada e a revolta está geral. Essa é a situação que chegamos, não por falta de alerta. Agora, parece-me que, eu não digo que alguém levanta de manhã cedo e diz, olha, vamos fazer isso só para irritar a população. Não, eu até creio que não, mas eu peço aqui encarecidamente ao governo federal que possa alocar recursos para o Ministério dos Transportes, porque eu vejo boa vontade do ministro, vejo boa vontade de todos os atores que mexem com a parte de logística, mas o que eu sinto é que realmente eles não têm com o que fazer, não têm dinheiro para pagar. E diz que não existe bom pagador sem ter dinheiro. Mas o problema está posto, senador Paim. O Ministério Público já começa a se mexer, eu mesmo entrei com uma representação junto ao Ministério Público, conversei com a Justiça, o pessoal da Justiça Federal, e na segunda-feira vamos fazer uma audiência pública com toda a comunidade da cidade de Rondonópolis, com vereadores, com associações de classe, com todos, inclusive com a concessionária, para tentarmos chegar a um consenso, para tentarmos chegar a uma solução, uma saída, porque não é possível. Nesse feriado de carnaval, houveram vários acidentes com mortes. E não é possível que a população continue trafegando numa estrada esburacada, sem segurança e pagando para isso. Chega a ser um absurdo. E cada vez mais nós temos visto absurdos aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, situações em que se constrói a usina, mas não se construiu o linhão para transportar, para fazer o transporte dessa energia, para a transmissão dessa energia. Nós temos lugares onde se constrói a ponte, mas não se faz a cabeceira nem a estrada. E eu digo, aqui foi o próprio senador Capiberibe, senador Randolph, que trouxe essa situação aqui. Na divisa do Brasil com a Guiana Francesa, tem uma ponte construída há 2 anos, a ponte está lá e a estrada não está pronta. Então, nós temos tido esse tipo de situação. E não é possível a gente continuar com esse tipo de coisa. A população nos cobra e cabe ao parlamentar o quê? Ao parlamentar não cabe fazer obra. Ao parlamentar não cabe fazer tarefas que são do executivo. Agora, cabe sim a nós cobrar. Cabe a nós acionarmos os organismos de controle. Isso eu tenho feito. Entrei com representação também no PROCON,
Estamos representando também na Secretaria de Defesa do Consumidor, estamos representando na Justiça Federal. E esperamos que o governo tome uma providência, porque não é possível. Agora mesmo, antes de ontem, professor do Colégio São Gonçalo, professor há mais de 20 anos no estado de Mato Grosso, morreu com sua família no trecho da BR-364 entre Cuiabá e Rondonópolis. Então, não é mais possível que a gente possa se quedar diante de uma realidade dessa. Então, na segunda-feira, nós vamos fazer uma audiência pública. Aproveito aqui a tribuna do Senado para convidar a todos os interessados naquela questão da BR-364, 163, para fazermos uma reflexão e, acima de tudo, sairmos dali com um plano de ação para que o governo federal ou suspenda a cobrança de pedágio ou arrume a rodovia. Senador Paim, já me encaminhando, esse era um tema que não estava pensando em falar hoje, mas diante da situação, diante do tanto de mortes que houve nesse final de semana, resolvi tratar aqui e inicio minha fala, mas antes passo a palavra, com muita honra, ao senador Cristóvão Buarque. Senador, apenas para dizer da oportunidade da sua fala, não apenas em relação ao estado do Mato Grosso, não apenas em relação aos problemas das estradas, mas algo muito mais profundo que tem na sua fala. É um recado sobre a imprevidência. A gente fala tanto em previdência, né? E da crise da previdência. O senador Paim é um dos que mais discute isso e contesta. Mas a gente precisa falar um pouco da imprevidência. Até a própria crise da previdência decorre da imprevidência, como muitos dos recursos que são pagos à Previdência são usados com outra finalidade, como o Paim tanto fala. Veja bem, isso que está acontecendo com as estradas é imprevidência. É imprevidência no projeto, é imprevidência na fiscalização da obra que coloca material que leva rapidamente à degradação. A imprevidência do que o senhor falou, de se fazer uma ponte, não se fazer as estradas, ou se fazer as estradas, não se fazer a ponte, é imprevidência do planejamento. Mas o resto que está acontecendo no Brasil, praticamente tudo vem da imprevidência. A dengue, o vírus da Zika, isso é imprevidência. A gente diz que é o mosquito. O que é o vírus? Não, o vírus só está aí por causa do mosquito, mas o mosquito só está aí pela imprevidência nossa, que não tomou as medidas corretas do saneamento, que não tomou a medida correta de educação cívica da população para não deixar que fiquem aí os locais que atraem os mosquitos. A gente está tão preocupado com a inflação. A inflação é imprevidência com as contas públicas. A inflação não cai do céu. A inflação é o resultado da imprevidência. O descrédito nosso, dos políticos, uma imprevidência de nós, do corpo, não de fulano, cicrano, beltrano, nem eu, nem o senhor, nem Paim, do corpo político, que agimos de tal maneira, nesse corpo, com tal imprevidência no zelo da causa pública, que nos leva a esse descrédito. A violência urbana. Hoje, eu tive um almoço no comando do Exército. Um dos generais estava falando, no Brasil, nós temos mais gastos hoje com a segurança pública do que com as Forças Armadas. Não tem futuro um país desse. É um desajuste, é um desatino completo. Mas esse gasto hoje com a segurança pública, que cada um da gente paga sem saber, cada um da gente paga pela segurança que usa no apartamento que mora, por quem mora em casas maiores tem que ter guardinhas protegendo, os mais ricos têm carro blindado. Todo esse custo, para não falar das 50 mil mortes, são resultado da imprevidência. Erros no passado, de não ter distribuído bem a renda, de não ter dado educação de qualidade, de não ter tomado medidas para evitar a migração de massas. Estamos todos tão chocados, né, com a migração através do Atlântico dos sírios. Essa migração já houve no Brasil, do Nordeste para o Sul, do campo para a cidade.
uma migração descontrolada, porque o povo queria ir para onde estavam as coisas, então levou as coisas por imprevidência onde as pessoas moravam. As pessoas tiveram que migrar para encontrar sobrevivência. Tudo isso tem uma palavra-chave: imprevidência. E o senhor, com o seu discurso, inaugurando o novo ano, porque eu creio que o senhor talvez seja o primeiro, não lembro, semana passada se já houve algumas. Como dizem que tudo começa depois do carnaval, ele está iniciando o ano. O senhor trouxe esse tema, falando de estradas, falando do seu Mato Grosso, mas, ao mesmo tempo, trazer um tema que é nacional e que está por trás do que a gente tem hoje na crise das estradas e de toda a infraestrutura brasileira. Imprevidência. Um pecado brasileiro. E um pecado que, se nós não conseguirmos nos livrarmos dele, vai continuar infernizando a vida do Brasil. Incrível é que nós, os políticos, que pecamos, e o povo que vai para o inferno, por causa da situação em que vive. Está na hora de que o povo mostre também o inferno para nós. E, se continuar assim, o povo vai mostrar para nós, de alguma maneira, como em outros países já fizeram, já fez o povo. É a imprevidência, nosso grande pecado. Talvez um pecado que não depende só de nós políticos, talvez um pecado que esteja impregnado na alma do Brasil, pode ser. Mas nós temos a obrigação de romper com isso. Imprevidência é um pecado grave. Até porque quem vai pagar não é só o povo de hoje, são os filhos e netos do povo de hoje. Eles vão pagar por nossa imprevidência no momento, como as estradas do Mato Grosso estão pagando. É isso, senador. Muito obrigado, senador Cristóvão. E acrescento também a imprevidência que Vossa Excelência sempre traz aqui na casa sobre a educação. Que justamente se a nossa saída é pela educação, nós estamos negligenciando ela já desde a base, como Vossa Excelência sempre tem trazido aqui. Mas, senador Cristóvão, eu também resolvi trazer aqui um pouco, como Vossa Excelência sabe, cheguei aqui o ano passado, iria fazer um balanço em dezembro e resolvi fazer um pequeno resumo do que foi esse primeiro ano, a minha impressão aqui no Senado. Chego no início de 2016 e trago aqui, inicialmente, esse pequeno resumo do que foi o meu mandato parlamentar em 2015. Não posso deixar de expressar minha profunda admiração e o meu inabalável respeito por essa casa e seus integrantes. E eu queria dizer que Vossa Excelência é um desses, juntamente com o senador Paim, por coincidência, dois grandes senadores que já admirava antes de chegar aqui nessa casa e passei a admirar muito mais depois de estar aqui. Aqui está toda a nossa federação representada, com suas múltiplas cores, credos e culturas, com seus distintos sotaques, trejeitos, simbologias e toda a simbologia regional. Confesso que cheguei aqui na casa nos primeiros dias dava um frio na barriga de subir aqui nessa tribuna, porque aqui é a grande casa da federação, a casa dos grandes debates, a casa onde se debate os grandes temas, a casa onde cada senador que sobe aqui, quando vai falar sobre algum tema, sempre tem do outro lado alguém com vasta experiência naquele tema. Por exemplo, quando alguém sobe aqui para falar de educação, tem o senador Cristóvão Buarque aqui, tem vários outros senadores que foram secretários de educação, governadores que entendem extremamente do tema. Se for falar de economia, tem vários players aqui que entendem extremamente das filigranas da economia. Enfim, é uma casa que é um privilégio estar aqui, representando o meu estado. Enfim, aqui é uma casa, um rico mosaico das peculiaridades econômicas, geográficas e sociais, mas que conjuntamente formam a nossa amada e indivisível nação. E fazer parte dessa fundamental missão de amalgamar o Brasil e o interesse nacional tem sido para mim, neste primeiro ano como senador da República, uma das experiências mais ricas que já tive na vida, senador Cristóvão.
Foi exatamente com esse espírito e disposição que por aqui aportei no começo de 2015, para exercer o papel de representar o meu Estado na Câmara Alta, em substituição ao meu querido amigo e companheiro político Pedro Táxi, empossado governador de Mato Grosso. A minha própria história de vida simboliza bem essa mistura chamada Brasil, senador Paim. Sou natural de Caicó, como já disse várias vezes aqui, lá no Rio Grande do Norte. Costumo até às vezes dizer que sou gaúcho, gaúcho do Norte. Em busca das maiores e melhores oportunidades, nossa família foi para o Mato Grosso. E lá pude confirmar que o trabalho árduo e honesto, ensinamento herdado do meu querido pai, pode não legar a opulência material, mas traz coisas muito mais importantes como a dignidade e respeito dos seus próximos. Movido por essa premissa e imbuído de lutar o bom combate, defendendo os interesses do meu Estado e da boa gente do meu país, me comprometi, desde o início desta caminhada, com bandeiras que reputo das mais importantes, notadamente os temas de maior necessidade e carência da nossa sociedade, e particularmente da minha região. Não poderia deixar de registrar a minha imensurável satisfação em ter sido agraciado já no primeiro ano de mandato com o título de um dos 10 melhores senadores do Brasil, honraria concedida pelo Prêmio Congresso em Foco, do site eletrônico UOL. Aliás, honraria que estou diante de 2 grandes ganhadores desse prêmio aqui, senador Cristóvão Buarque e senador Paulo Paim. Estávamos do lado do seu lado, só isso. Exatamente. Estamos ao lado. Fiquei particularmente sensibilizado ainda por ter ficado também entre os 10 maiores votados em categorias que efetivamente me dediquei com especial atenção. Defesa da agropecuária, defesa social e da cidadania e profissionalização da gestão pública. Na questão do agronegócio não poderia ser diferente. Represento nesta casa o celeiro do Brasil, a grande fronteira agrícola que mais se expandiu nas últimas décadas e que ajudou a transformar em grande parte o nosso país na atual potência mundial em produção de alimentos. Sinto-me parte integrante, nesse sentido, dessa grande revolução capitaneada por Mato Grosso e da qual não me afasto. Defendendo a dignidade e o respeito ao homem do campo e não somente ao empresário. Relatei projetos importantes como que anistia agricultores de baixa renda. Nesse mesmo sentido, apresentei projeto que promove a desoneração da venda de diploma de algodão por pessoas físicas, mediante isenção do PIS e COFINS, a concessão de empréstimo presumido para empresas adquirentes. Também, de minha autoria, ao projeto que altera a repartição do imposto de renda para compensar com 10,5% do total arrecadado pela União os estados e os municípios exportadores de produtos primários como alternativa mais sólida ao Fundo de Exportação, ao FEX. E tenho lutado, senador Paim, por uma coisa que lhe é muito cara, a defesa também dos pequenos agricultores, a defesa dos pequenos. Recentemente, senador Cristóvão, havia no meu estado e em todo o Brasil a possibilidade de que todos os pequenos sitiantes começassem a perder sua terra, todos aqueles pequenos sitiantes que eram signatários do Banco da Terra. Senador Paim, esses pequenos sitiantes, eles compraram suas terras em associações. E aquela associação, o CNPJ que ficou a dívida nela era o da associação. E o Banco da Terra, ao ser extinto, passou a carteira ao Banco do Brasil. O que ocorria? O Banco do Brasil só recebia a dívida se fosse completa. Então, se Vossa Excelência, por exemplo, tinha um pedaço de terra e queria pagar sua conta junto ao Banco do Brasil, não poderia, porque a dívida não estava individualizada. Com isso, todas as associações começaram a ficar inadimplentes e já estava correndo para a execução das terras. E aqui faço um destaque, a sensibilidade do ministro Patros Ananias. Levei essa questão a ele, uma luta que começou ali na Comissão de Agricultura, também levantada pelo senador Hélito Fagundes. Mas estivemos, depois, diversas reuniões com o ministro Patros Ananias, e ele sensibilizou e voltou à renegociação das dívidas. Então, as associações do país inteiro, do Brasil inteiro,
poderão renegociar suas dívidas e é um primeiro passo para aí sim vir a individualização das dívidas e os produtores e os pequenos produtores não virem a perder suas terras. Então, faço esse ressalto e justiça à sensibilidade do ministro Patros Ananias. Senador Paim, foi com esse ideal que lutei por mais também pela valorização de servidores públicos, pela valorização e pela contratação de servidores, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, mas também diversos outros órgãos públicos, enaltecendo a importância do concurso público, do fortalecimento das carreiras de Estado. Luta também essa que sem jogar confete, porque é a realidade. Tem sido uma luta de Vossa Excelência pela valorização dos servidores públicos. Tenho acompanhado o vosso trabalho aqui no Senado desde que cheguei. Nessa mesma linha, posicionei-me contrariamente ao veto referente ao aumento dos servidores do judiciário, porque achei ser uma medida de justiça. Infelizmente, temos que chegar à conclusão de que aquele veto ele foi mais por uma contaminação devido ao ambiente político do que propriamente uma necessidade de se vetar realmente. Porque há quase 10 anos que eles não tinham a recomposição de perdas. E agora, muito mais com essa inflação, vão ter uma perda e ter o seu salário carcomido. Mas, infelizmente, o caldo político de 2015 contaminou o debate e aqueles servidores foram demonizados. Chegaram-se a falar aqui nessa tribuna de que se fosse dado aumento para aqueles servidores, o país quebraria. Bem, toda a culpa praticamente da problemática econômica parecia que estava nas costas deles. Não foi dado aumento, não foi feito o veto. A situação econômica do Brasil melhorou? Não. Então, na verdade, foi aquela queda de braço, aquela polarização, aquela coisa de que parece que se desse o aumento para os servidores, demonstraria que o governo não teria maioria na Câmara e, consequentemente, passaria o impeachment. Infelizmente, o debate foi contaminado com esse caldo. E eles acabaram sendo demonizados. Infelizmente, foi para a imprensa de que eram servidores que estavam ganhando 70, 80 mil reais. Não era. Foi um monte de falácia dito aqui que, infelizmente, não condiziam com a verdade. Mas Vossa Excelência, aliás, Vossas Excelências aqui, foram, tanto o senador Cristóvão quanto Vossa Excelência, foram arautos da verdade aqui, de também defender esses servidores. Senhor presidente, como parlamentar, também tive a grata oportunidade de exercer representação do nosso país em algumas importantes missões internacionais ao longo de 2015. Destaco, primeiramente, a visita que fiz à Base Brasileira da Marinha na Antártica, representando a Comissão de Ciência e Tecnologia, do qual o presidente está aqui presente, o senador Cristóvão, e que é um projeto da mais alta relevância para a pesquisa científica e ocupação estratégica do nosso país. Temos falado sempre ali na Comissão de Constituição e Justiça sobre inovação, sobre pesquisa, e volto a dizer, não é confete, mas o senador Cristóvão tem batido nessa tecla como um pingo d'água, que nós precisamos de inovação, que nós precisamos de pesquisa. E ali, nos confins da Antártica, eu pude ver brasileiros abnegados buscando fazer isso, buscando inovação, buscando pesquisar, buscando plantar ali um pedacinho do Brasil naquele continente. Trata-se de uma iniciativa das mais importantes, não somente sobre o aspecto da defesa nacional, mas, sobretudo, pelas oportunidades tecnológicas que oferece. Ali vi a China, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, todos com afinco, senador Cristóvão. Incrível como as bases ali plantadas, buscando pesquisa, buscando os recursos naturais ali, ou buscando fincar o seu espaço, colocar os seus marcos ali no continente. E achei importante o Brasil estar com essa preocupação, mas também vi a precariedade. Vi os brasileiros que ali estavam amontoados em contâneos. É bem verdade que há pouco tempo alguns anos, houve aquele acidente que destruiu totalmente a base Comandante Ferraz ali na Antártica. Mas esperamos que o governo federal possa alocar recursos para que possamos ter em breve uma base científica, uma base de pesquisa que possam dar estrutura para que as universidades brasileiras, para que as Forças Armadas brasileiras possam ali fazer suas pesquisas. Como membro integrante da Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa,
Também estive na cidade de Nova York, no painel internacional que reuniu 112 parlamentares de 52 países, junto com representantes de diversas religiões. Nesse painel foram discutidas questões fundamentais para os dias de hoje, como a intolerância e liberdade religiosa, e pude compartilhar a experiência brasileira nesse assunto. Finalmente, pude ir à afamada Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos, participar de uma reunião sobre a educação e primeira infância, tema ao qual venho destinando especial atenção e dedicação no exercício do mandato. Vale registrar a aprovação do requerimento de urgência da minha autoria ao PLC 14, que versa justamente sobre políticas públicas para a primeira infância. E registro aqui, senador Cristóvão, e agradeço o apoio de Vossa Excelência e do senador Paim, porque já no início agora, semana passada, tivemos a oportunidade e a grata satisfação de como o primeiro projeto aprovado em 2016 foi aprovado o PLC 14, que é o Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal da Primeira Infância que começou a ser gestado justamente na Universidade de Harvard, em parceria com a USP e com o INSPER. 3 centros de ensino, referência no mundo, que se dedicaram, estudiosos do mundo inteiro, se debruçaram sobre o assunto primeira infância, sobre educação, sobre o futuro das nossas crianças. Como representante de um Estado fronteiriço, também me dediquei ao desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao espaço da fronteira. Nesse sentido, refiro-me não somente ao aspecto da segurança transnacional e do combate ao tráfico humano e de drogas e ao contrabando de mercadorias, mas também as facilidades de mobilidade e trânsito para os habitantes daquele espaço e as oportunidades econômicas que podem ser geradas pelas potencialidades locais. Vossa Excelência falava há pouco justamente do tanto que gastamos, senador Paim, com segurança pública. E gastamos, e por vezes gastamos errados. Nós tomamos a decisão, não sei em que momento, mas de combater o narcotráfico no varejo. Combatendo o narcotráfico lá nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, nas favelas dos grandes centros. E esquecemos de combatê-lo no atacado, onde é mais fácil, onde é mais barato. Mato Grosso, por exemplo, tem 700 quilômetros de fronteira seca, muito mais, aliás, mas totalmente desprotegido. Nesse momento, vou falar aqui, porque já não é mais uma questão de segurança nacional, porque os traficantes já sabem. Mas, nesse momento, não tem 15 agentes do Estado brasileiro. E digo das 3 esferas. Não tem 15 agentes, nesse momento, protegendo os mais de 700 quilômetros de fronteira seca entre Brasil e Bolívia, ali no estado de Mato Grosso. E, com certeza, a realidade não muda no país afora. Então, entra tudo. Tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de entorpecente, e nós resolvemos, e vai tudo para os grandes centros. E aí realmente fica caro combater isso no varejo. Mas já me encaminhando para o final, senador Paim, ainda na defesa dos interesses do meu estado, Mato Grosso, atuei firmemente na defesa da liberação dos recursos do FEX, porque Mato Grosso não tem como arrecadar sobre o produto que exporta por força da Lei Candir. E o governo federal não vem pagando em dia o fundo de exportação que compensa essas perdas. O de 2014 foi pago agora já final de 2015 e o de 2015 ainda não foi pago. Tal situação, nobres colegas, tem gerado grande ineficiência e prejuízo para os produtores mato-grossenses, que não podem contar com os investimentos públicos necessários para recompor e modernizar a infraestrutura da qual falei há pouco nessa tribuna. Também toda a mobilidade urbana das cidades, sem falar na educação, na saúde, ficam prejudicadas. Nesse mesmo sentido, também lutei incansavelmente pela reestruturação e ampliação dos aeroportos de regionais, de Rondonópolis, Cáceres, Alta Floresta, Sinop, Sorriso. O incentivo à aviação regional tem sido cantado em prosa e verso pelo governo, mas, infelizmente, senador Paim, a realidade ainda tem sido diversa, especialmente para centros urbanos e produtivos mais distantes. Com notórias dificuldades de locomoção terrestre, tal iniciativa alcança contornos ainda mais relevantes, ampliando as possibilidades de progresso, desenvolvimento, acesso a bens e serviços para a população local. No que tange à reforma política, tema incandescente da atualidade, posicionei-me firmemente contra o
financiamento empresarial de campanha, raiz de boa parte das falcatruas e trapaças que atualmente vemos reveladas em nossos noticiários. Não dá para acreditarmos que grandes empresários financiam campanhas sem ter interesses inconfessáveis por trás da suposta generosidade. Enfim, senhor presidente, minhas caras e meus colegas senadores, não há como negar que 2015 foi um ano bastante turbulento em nosso país. A crise política e econômica ecoa por todos os lados, notadamente pelas paredes desse parlamento. Temos em tramitação um processo de impeachment, o qual eu quero crer, logo mais, logo menos, chegará a esta casa. Precisaremos estar imbuídos do mais elevado espírito cívico para, nos marcos da constitucionalidade, empurrarmos o Brasil de volta para o caminho da unidade nacional e do desenvolvimento econômico. Em meu primeiro ano de mandato como senador da República, aprendi muito com Vossas Excelências. E ressalto, principalmente com esses dois senadores que estão aqui, senador Cristóvão, senador Paulo Paim. Também pude desempenhar inúmeras ações no sentido de dotar o meu Estado e o nosso país das condições necessárias para o seu pleno e sustentável desenvolvimento. É com uma mensagem de fé e esperança, na certeza de que, com muito trabalho e dedicação, conseguiremos não somente retirar o nosso país do atoleiro em que se encontra, mas colocá-los nos trilhos do progresso e da estabilidade política e econômica. Que possamos ter um 2016 imbuídos desse espírito, imbuídos da procura pela saída, não imbuídos na procura das filigranas e do defeito do outro, mas todos imbuídos naquela saída que Vossas Excelências têm tanto apregoado aqui. Precisamos e temos como dever perante o nosso povo de apontar essa saída. Muito obrigado.